Graça e paz, amados, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé. Vamos adorar o nome do Senhor nessa noite. Temos razões para nos alegrar. O Senhor está nos entregando mais 361 dias para nós escrevermos uma nova história na nossa vida, amém? Isso é muito lindo. Vamos cantar ao Senhor que Ele é real, Ele é fiel para nós. És real pra mim, és fiel a mim. Tua graça alcançou meu coração. És meu Salvador, és meu Salvador, e me resgatou. Tua graça alcançou meu coração. E eu cantarei que te encontrei, eu bradarei que te encontrei, eu encontrei o teu amor, eu encontrei o teu amor, Senhor. Eu encontrei o teu amor, eu encontrei o teu amor, Senhor. És real pra mim, és real pra mim, és fiel pra mim. Tua graça alcançou meu coração. És meu Salvador, que me resgatou. Tua graça alcançou meu coração. E eu bradarei, eu cantarei que te encontrei, Senhor. Eu bradarei que te encontrei, que te encontrei. Eu encontrei o teu amor, eu encontrei o teu amor, Senhor. Eu encontrei o teu amor, eu encontrei o teu amor, Senhor. Vai, Evandro! Vamos celebrar a vida que temos no Senhor, por ter sido encontrado por Ele, no seu eterno amor, na sua eterna alegria. A igreja batendo palmas, vamos lá! Eu cantarei que te encontrei, eu cantarei que te encontrei, eu darei que te encontrei. A igreja, eu encontrei o teu amor, eu encontrei o teu amor, Senhor. Eu encontrei o teu amor, eu encontrei o teu amor, Senhor. Aleluia, aplauda o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos? Que maravilha, temos um encontro com o amor do Senhor. E agora um encontro aqui para demonstrarmos este amor em adoração e louvor. Salmo 103 diz: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todos os nossos pecados e sara todas as nossas enfermidades. Quem redime a nossa vida da perdição e nos coroa de benignidade e de justiça, de sorte que a nossa mocidade se renova como a águia. Aleluia! As misericórdias do Senhor têm se renovado a cada dia,
Por isso vamos adorar ao Senhor em oração agora. Você pode abrir a sua boca e adorar ao Senhor e louvar ao Senhor, porque você está em 2015 para fazer a diferença. Você está aqui neste ano porque a obra que Deus tem na sua vida ainda não acabou. Há uma missão, há um ministério, há muitas pessoas para você buscar e salvar, para que através da sua vida outras pessoas tenham um encontro com o amor de Deus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, ó Deus, por estarmos na tua casa, a casa de oração. Ó Deus, a tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Pai, nos dê um coração para te adorar, para te louvar, ó Deus. Ó Pai, com interesse, com amor, com gratidão. Queremos ser gratos, Senhor meu Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem nos sustentado, as tuas misericórdias têm sido a causa de não sermos consumidos. Obrigado, Senhor, nós bendizemos ao Senhor, porque é só o Senhor que perdoa as nossas iniquidades, que sara todas as nossas enfermidades, quem redime a nossa vida da perdição. Ó Deus, nós te louvamos, ó Pai. Muito obrigado pela tua presença neste lugar, que cada pessoa possa sentir o teu amor, a tua graça, nos renovando, nos fortalecendo, nos capacitando para que 2015 possamos produzir muitos frutos para a glória do Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Queremos nos arrepender de todo o nosso coração. Prepara-nos para participarmos da ceia. Ó Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa estar ministrando através dos cânticos, dos louvores, da palavra. Fala conosco, Senhor, e dá-nos ouvidos para ouvir a tua voz, no nome do Senhor Jesus, amém? Aplauda mais uma vez ao Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Podeis assentar, vamos ver as nossas informações. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Está no ar o nosso primeiro informativo de 2015, o ano do discipulado. Fique atento! O Rei que veio para voltar. Este foi o tema do musical de Natal e foi uma bênção. Confira! Vem já, vem já, vem já, vem cantar o Natal. Vem já, venha cantar. Hey, hey, cante ao rei. Ding dong, linda canção. Yuhu, já chegou o Natal. Os sinos tocam din, 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 din. Tanto peidado e lindo está o presépio aqui nesse Natal. Sim, nesse Natal. Ouvimos as crianças cantando a linda canção. Sim, sim, linda A canção. celebrar a noite assim tão linda com grande emoção. Vem já, venha cantar. Hey, hey, cante ao rei. Ding dong, linda canção. Yuhu, já chegou o Natal. Azul, branco, estrela no céu, os magos Sim, 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 o viol. daram ouro e incenso ao pequeno bebê. Sim, sim, ao E bebê. o que temos hoje aqui para o rei ofertar. Eu vou, o meu A coração. nossa vida é o bem mais precioso, sim, para ofertar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá cantar. Se junte ao coral. Sim, celebrando um Feliz Natal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá cantar. Ai, pois já nos nasceu o Rei Salvador, E nasceu que nasceu-se pra nos salvar. Grande estrela no céu, os magos Sim, 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 os viol. ofertaram ouro e incenso e mirra ao pequeno bebê. Sim, 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 ao O rebelde. que temos hoje
aqui para o rei ofertar. Aquele que subiu, aquele que foi para o Pai, ele voltará. Vem já, venha cantar, cante ao rei, Dindom, linda canção. Yuhu, 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 yuhu. Vem já, venha cantar, hey, hey, cante ao rei, din dom, linda canção. Yuhu, já chegou o Natal. E atenção! Queremos lembrar que durante todo o mês de janeiro e fevereiro não haverá vigílias de oração às sextas-feiras, nem os cultos de oração que acontecem de segunda a sexta às 7 da manhã, e nem os cultos Sexta da Bênção, que acontecem às sextas-feiras, 15 horas. Porém, as reuniões de células continuam normalmente sem interrupção. Você que tem frequentado regularmente nossas reuniões e ainda não é membro, mas deseja ser, o convidamos a fazer parte de nossa família. Queremos você mais pertinho da gente, fazendo parte de nossa história. Por favor, passe no balcão, ali no hall, e fale com a nossa equipe de integração, ou ligue no nosso telefone, deixando apenas seu nome e telefone, ou e-mail, que entraremos em contato com você. Estamos te esperando. Termina aqui nosso informativo. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. O nosso telefone é o 3041 4444. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site primeirabatista.org.br. E lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Deus te abençoe neste novo ano. Irmãos, bom estar com vocês novamente. Bom, primeiro domingo do ano, que vocês tenham um ano muito abençoado. E quando a gente fala isso, a gente não fala assim como uma possibilidade remota, né? Nós falamos isso é uma palavra de bênção, e com certeza os irmãos serão abençoados, aqueles que têm o Senhor Jesus no coração. Isso é certeza, né? Que quem tem o Senhor Jesus no coração, e Deus dirige a sua vida, essa pessoa só vai ser abençoada. Vai ter lutas, mas vai ter vitórias também, né? Isso é certo, porque é promessa do nosso Senhor. Muito bem, antes de falar sobre o que as crianças estão aprendendo, eu vou falar de alguns materiais que todo ano a gente vende. Esse ano nós começamos um pouco mais cedo. Nós vamos fazer os 3 quadrimestres do ano. A gente fazia 2, usando revistas, né? Comprávamos 2 vezes por ano, nós vamos comprar 3, porque a gente acabava fazendo estudos assim soltos e dava muito trabalho, então é melhor usar a mesma revista. Então nós já estamos vendendo as revistas. Essas revistas são de 3 a 6 anos. Eu até esqueci, mas de trazer para vocês sobre a Bíblia do bebê, que a gente sugere para os pais lerem, fazerem o culto doméstico para as crianças até 2 anos com a Bíblia do bebê. É muito legal, ela é feita com fotografias, então para a criança é muito bom, e são fotografias de outros bebês, com fantasias, assim, usando histórias bíblicas, né? Então tem de Adão e Eva, são 2 bebês, um menino e uma menininha, e aí outras histórias de Noé, enfim. São várias histórias, e o texto é curto, é muito boa. Então, para você fazer culto doméstico com o seu bebê. Esse daqui é para 3 até 9 anos. As crianças vão usar essas revistas. Então, compra do pai e a do filho. Todos os dias os pais devem fazer o culto doméstico, e uma vez por semana ele usa a revista, que é um culto doméstico relativo ao assunto da revista do domingo. E deve comprar também essa pastinha. É só R$4. Ela tem o tema na frente da revista desse quadrimestre, e aqui atrás é colocado o incentivo de presença. Então, todo domingo a criança deve trazer, que ela ganha um incentivo de presença e ela cola aqui. E são versículos bíblicos. Gente, memorizar a Bíblia é a maior garantia. Infelizmente, eu decorei muito já, mas assim,
De uns tempos para cá, minha memória, né, eu devia ter exercitado mais. Memória é uma coisa igual músculo, gente. Ela precisa ser exercitada. Se não exercitar, ela fica com reumatismo, você não grava mais nada, você precisa de agenda do lado, celular para anotar. Então, memorizem a palavra de Deus, porque é a maior garantia que você tem de ter a palavra de Deus dentro do seu coração. Você estando longe de qualquer pessoa, se a palavra de Deus está dentro do seu coração, ela vai brotar na hora certa e vai te dar alento. Nós estamos usando esse livrinho agora, a gente pesquisou, nós conseguimos um super preço para comprar esse livro aqui é uma devocional para pré-adolescentes. Essa daqui é também um livro de devocional de 3 a 9 anos. E esse aqui para pré-adolescentes. É um preço super legal, o formato, a parte interna dele é muito assim, foi elaborada mesmo para atender. Uma carinha muito bonita. E eu quero apresentar para vocês, a gente tem falado sobre o TSD, né? Quem é líder de célula, quem é discipulador, discípulo, e qualquer pessoa da igreja que gosta de assim, ter momento a sós com Deus, eu indico isso daqui. Ele tem uma capa assim meio feminina, mas existe no mercado capas que você pode colocar se isso aqui te incomodar e você for homem, né? Eu amo isso aqui, o Gil usa, e eu tenho brincado hoje para fazer a propaganda, certo? Eu já vi alguns homens assim de camisa cor-de-rosa, e aí a gente fala, de cor-de-rosa? E o que eles falam? Precisa ser muito homem para usar cor-de-rosa, tal, né? Dando aquela coisa assim, né? Falando assim, olha, eu suporto esse rosa aqui, né? E tal. Então, mesma coisa para isso aqui, você não precisa ter medo, entendeu? Você precisa ser muito macho para fazer isso. E o pastor da igreja usa, haha, certo? Então, você pode usar também. Olha, é maravilhoso. Então, por que eu gosto? Eu usei, o meu acabou. Então, essa primeira parte aqui é uma história que é introdutória ao texto bíblico. Aí, do lado, eles propõem o texto bíblico. E ele faz uma pergunta para você, verdades bíblicas do texto. Você tem que voltar no texto e ver quais as verdades que saltaram para você. Você vai colocar aqui. Depois você vai olhar essas verdades e vai escrever assim, bom, o que isso modifica na minha vida? O que isso serve para mim? Aí escreve em aplicação pessoal. Só essas duas primeiras partes vão capacitar você a buscar cada vez mais facilmente verdades bíblicas num texto. Toda vez que você precisar fazer um estudo bíblico, às vezes na sua empresa, vai ter um aniversário, uma festa, você não pode orar? Pedem para você, o que você vai falar? Você já tem aquilo ali, certo? E embaixo tem pedidos de oração e respostas de oração. E aí é muito gostoso, eu também tive a experiência de colocar pedidos de oração, que eu estava assim desesperada, Deus, eu quero isso, né? A gente estava orando pela nossa filha, estava lá em Belo Horizonte, a gente queria que ela estivesse lá, orando por ela tal, e que ela tivesse alguém. Aí em outubro ela casou, aí eu comecei, glória a Deus, quando estava perto do casamento, Deus ouviu minhas orações, e é gostoso você olhar e ver, sabe? Os pedidos de oração, as respostas de oração naquele ano. Muito, muito legal. As nossas crianças estão aprendendo sobre Isaías e Daniel, e hoje é o primeiro dia dessa nova série. E eles vão aprender sobre o que a gente deve fazer quando Deus nos chama. O que a gente deve fazer? Dizer sim. Quando a gente entra na presença de Deus, a gente fica tão impactado que a gente tem consciência de duas coisas: de quem é Deus e de quem é a gente mesmo. Foi isso que aconteceu com Isaías. E Deus queria um encontro realmente daqueles arrebatadores, porque Isaías tinha uma missão muito grande. E Deus falou assim, quem há de ir por nós? E aí ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está querendo isso de você, lá na sua casa, na sua empresa, com os seus filhos. Cada um de nós tem um campo missionário, que não necessariamente será China, Índia. Pode ser a sua empresa, a sua casa, a sua família. Diga assim como Isaías. Vamos ficar em pé? Nós vamos orar. Vamos ler o versículo de hoje e vamos orar. Vamos lá? Aqui estou eu, envia-me a mim. Isaías 6:8. Pai querido, nós louvamos o teu nome porque o Senhor é Deus, o mesmo Deus que apareceu a Isaías em grande estilo, que apareceu também a Moisés em grande estilo.
Ó Pai, cada vez que entramos na Tua presença e sentimos o Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é Deus e reconhecemos o nosso pecado. Ó Deus, e nós ficamos apavorados e pensamos, por que que o Senhor olha para nós? Por que que o Senhor ouve a nossa oração? Não merecemos. O Senhor é realmente um Deus grande e amoroso. Mas quando o Senhor nos chamar, ó Deus, nós queremos ter um coração sempre disposto a dizer sim. Eis-me aqui. E nós queremos que as nossas crianças também aprendam essa verdade. Por isso, Pai, enche o coração dos nossos facilitadores de amor ao Senhor em primeiro lugar e depois em amor às crianças. Ó Pai, que eles possam falar da Tua mensagem, cheios do Teu Espírito Santo, para que as crianças logo cedo aprendam a ter um coração maleável, não um coração rígido, que o Senhor precisa abrir com força, mas que eles sejam amáveis, que eles sejam abertos para entender a Tua mensagem, o Teu chamado, e possam dizer sim, eis-me aqui. Esse é o nosso desejo, Pai, e nós colocamos nas Tuas mãos, pedimos tudo isso em nome de Jesus, amém. Vamos receber então os pré-adolescentes e depois crianças. Amém. Uma grande salva de palmas ao Senhor por esta turma. Glória a Deus. É a geração eleita, o sacerdócio real. Amém. Podem se assentar, por gentileza. Lembrando a vocês que na próxima terça-feira teremos o nosso Tadel, treinamento de liderança para líderes. Você tem um chamado como Isaías. Deus está te chamando para ser um líder, seja na sua casa, seja na célula, onde você está. Deus nos chamou para nos colocar como cabeça e não por cauda, como diz a palavra de Deus em Deuteronômio 28. E você precisa de treinamento, você precisa estar no meio daqueles que são soldados de Cristo. Então na terça-feira nós temos o nosso treinamento para líderes, amém? E que você venha participar também, receba esse chamado de Deus e diga como a pastora Vasti disse: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida para fazer a diferença, amém? Nós neste momento queremos conhecer as pessoas que são os nossos convidados. Você que não é membro da nossa igreja, não é que você está visitando uma ou várias vezes, você ainda não é membro, por gentileza, se você puder, se coloque em pé para que nós possamos cumprimentá-lo, amém? Alguém? Amém, uma salva de palmas. Vamos cumprimentar essas pessoas. Sejam bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Receba o nosso abraço, o abraço do Espírito Santo. Você seja muito bem-vindo na casa do Senhor. E nós vamos agora também estar adorando ao Senhor com os dízimos e as ofertas. Amém? Comece esse ano com o propósito de fazer parte do reino de Deus, orando, fazendo discípulos, ministrando a palavra, mas também contribuindo para que a obra de Deus alcance outras pessoas. Há tantos projetos da nossa igreja que você pode contribuir e participar. Eu convido você a conhecer os projetos missionários da nossa igreja, projetos sociais, alcançando crianças, mulheres, homens em situação de vulnerabilidade. Que este ano, se você ainda não teve contato com esses projetos, que você possa entrar em contato com a igreja, com o departamento de missões ou com a Edmara, e que você vai ser encaminhado para fazer também a diferença nesses locais, amém? Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos, ofertas, trazendo também a sua oferta missionária de fé.
para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz quem vai ajudar na me ceia pode chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. E merecida vida, e merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. O que o Senhor fez por você, trouxe como estava você antes, e qual é a sua condição perante de Deus. Eu fui reconciliado pela cruz. Chamou, me atraiu, e eu, palavras, pela cruz me chamou, pela cruz gentilmente me atraiu, me transformou, me purificou, me aproximou. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou, me redimiu e me mostrou o quanto és. Eu quero ouvir a igreja pela cruz, pela cruz. Juntos lá em cima, pela cruz, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém, glórias a Deus. Pode assentar-se, meus amados. Esta é uma ocasião especial quando celebramos juntos a ceia do Senhor. Não usamos o termo Santa Ceia, porque o texto bíblico diz: quando vocês se reunirem para tomar a ceia do Senhor, então usamos o termo a ceia do Senhor. Quem é que participa da ceia do Senhor? Os que são do Senhor, aqueles que um dia entenderam seus pecados e receberam a Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas, e como prova disso, pediram para serem batizados. Por quê? É uma ordem do Senhor, crer e ser batizado. Não faz sentido alguém que não quer se batizar, faz pouco caso do batismo, acha que é algo desinteressante, não faz diferença. Essa pessoa participar da ceia do Senhor é uma grande incoerência. Por quê? Porque aquele que recebe o Senhor tem o privilégio, o prazer de dizer: eu pertenço a Jesus, o meu compromisso é com Ele.
Às vezes o pai da moça fica aguardando o rapaz dizer: olha, eu quero me casar, e ele não fala nada, e aí ele diz: olha, mas como é que nós vamos ficar? Não, eu amo muito a sua filha, mas casamento não. Como assim? Como assim você ama a minha filha, mas casamento não? Imagine se isso faz nos sentir estranheza. Como é com o Senhor? Aquele que diz: não, eu te recebo, mas te servir não, obedecer não faz sentido. A ceia do Senhor é um momento em que nós nos lembramos. O texto diz que é um ato memorial e traz-nos à memória então a vida de Jesus, sua pessoa, sua natureza, seu nome precioso e a sua obra. Ele morreu para nos dar a vida. Por isso, participam da ceia aqueles que estão comprometidos deste modo que eu disse. Se você é membro de uma outra igreja evangélica, mas está em plena comunhão com o Senhor e com a sua liderança, fique à vontade para participar da ceia conosco. O texto também, eu vou ler daqui a pouco, requer exame pessoal. Nenhum desses irmãos irá, pela aparência de vocês, ficar em dúvida se oferece ou não. Não. Pode ser alguém que entrou lá da rua, um mendigo, um transeunte, não interessa. Eles não têm o direito de cercear a participação. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma. E a participação então, e a responsabilidade é de cada um de nós. Nossos irmãos vão ficar em pé, nós louvaremos ao Senhor, e eles ministrarão os elementos àqueles que irão participar conosco. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. A igreja pode cantar comigo. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava, dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, sobre todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração.
amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém, amém. Se você vai participar da ceia do Senhor, mas não recebeu os elementos, chegou após a distribuição, eu vou pedir um favor a você. Nós vamos deixar 2 irmãos aqui à frente, já temos 2 grandes líderes aqui, e você, por favor, aproxime-se, vai facilitar o nosso trabalho, ganhar tempo. Então, se você vai participar da ceia, mas não recebeu os elementos, por favor, aproxime-se aqui na frente e nosso irmão Edmilson vai atender você. Há alguém que ficou sem receber? Ok, amém. Pode subir, meu irmão. Nossos músicos estão sendo atendidos. O texto bíblico em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, é o texto mais antigo, embora possa nos parecer os evangelhos, mas a carta é mais antiga e ela fala da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo diz: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. O exame pessoal, você visitando o seu coração, vendo se há mágoa, se há ressentimento, se há pecado, se há aquilo que desagrada o Senhor na sua vida. Então é a hora de ir ao trono do Senhor e pedir perdão. Satanás, ele é o senhor do engano. Lá no Éden, falando com Eva, ele disse: o que o Senhor disse não é bem assim. Distorção, o espírito do engano. O espírito do engano leva muitos cristãos, mesmo discípulos do Senhor, a errarem. E no caso da ceia do Senhor, o espírito do engano age assim: se eu participar de modo indigno, eu serei trazido à justiça, ao juízo. Então é melhor eu não participar. Espírito do engano. Quando você está em erro, quando eu estou em erro, em pecado, eu não posso fazer de contas que não há juízo. A omissão torna-se claramente motivo de juízo de Deus, porque eu prefiro abrigar o pecado, continuar com o pecado, do que abrir mão do pecado, confessá-lo e começar numa outra direção. Então engana-se, ilude-se quem deixa de participar, achando que não traz juízo para si. Claro que traz, pois está deliberadamente dizendo: eu prefiro evitar a confissão do meu pecado e não participo da ceia, não vai me acontecer mal algum. A ceia não é macumba. A ceia é momento de arrependimento, de contrição, um ato memorial. Memória de quê? De que por causa dos nossos pecados o Senhor Jesus morreu na cruz. Então não devemos, em hipótese alguma, abrigar o pecado, pois foi Ele que causou a morte do Senhor. Então o texto diz: examine-se e coma, não examine-se e não coma. Pressupõe arrependimento, confissão e mudança de comportamento. Fora disso, continua sendo juízo, pois ai daquele que cai nas mãos de um Deus zeloso, porém irado. A ira do Senhor, irmãos, não é um estado de Deus estar embravecido, é o abandono de Deus. Deus nos deixa escolher os nossos próprios caminhos. Nós insistimos e Deus avisa, nós falamos e Deus arruma outra maneira de falar conosco. Mas quando nós insistimos em não ouvir o Senhor tira a mão e diz: então caminhe sozinho, não vai ser bom para você, mas é o que você prefere. Não deixe o pecado fazer da sua vida uma hospedaria. Ele é um hóspede folgado.
Trate o seu pecado seriamente diante de Deus. Não abra mão de participar da ceia. Fiquemos em pé. Temos aqui o pão e ele representa, representa o corpo do Senhor. O corpo do Senhor foi maltratado, sofreu tanto, aquelas chibatadas, aquelas ofensas e aquela lança que o traspassou por amor a você e a mim. Em memória de Jesus, participe. A palavra diz: este é o sangue da nova aliança, novo acordo feito entre Deus e os homens por iniciativa dele. Ninguém pode ir a Deus a não ser por Jesus, cujo sangue foi derramado em nosso favor. Esta é a senha, esta é a maneira única e exclusiva de irmos a Deus, o sangue de Cristo. Em memória de Jesus, participe. Pai, quão séria, porém quão maravilhosa esta oportunidade de participarmos da Tua mesa, conscientes, muito conscientes, Pai, de que ninguém pode se apresentar ante o Senhor por seus próprios méritos e comportamento, mas vimos a Ti, somos recebidos pelo novo e vivo caminho, o Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor decidiu, por própria vontade e escolha, entregar a sua vida em resgate da nossa vida. Obrigado, Espírito, que nos ilumina, Espírito Santo, que nos confronta com o nosso pecado, mas não a fim de trazer juízo, senão cura e restauração. Deus, que não passe esta noite sem cada um de nós dizer: Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim, eu quero acertar a minha situação contigo. Obrigado porque o Senhor promete na sua palavra que nós devemos fazer a ceia do Senhor, esse ato memorial, até que o Senhor volte, porque o Senhor está a caminho, o Senhor vai voltar. Se eu não estiver aqui quando o Senhor voltar, eu irei ao Senhor. Ou o Senhor vem, ou eu vou, mas eu estarei para sempre com o Senhor, por causa do sangue de Jesus Cristo. Louvado o teu nome, oramos em Cristo Jesus, amém. Passe por favor o cálice para a sua direita, até a extremidade das fileiras, e os nossos irmãos irão recolher. Cantemos. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso. O nome de é sobre todos, é sobre todos. Nome mais doce, nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus levanta os mortos, sara os feridos. O nome de Jesus sara os feridos. Esse é o nome, nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus, é o nome, nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. O nome de é poderoso, é
poderoso, o nome de Jesus é sobre todos, nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. Quero ouvir a igreja. O nome de Jesus, o nome. Quero ouvir novamente. Este é o nome dos nomes, nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de. Este é o nome dos nomes, nome mais santo, nome mais puro, nome. É o nome de Jesus. Vai, Jair, adore o nome do Senhor, o nome. Agradeça ao Senhor pela obra dele em sua vida. A igreja, o nome de Jesus levanta os mortos. Quero ouvir a sua voz mais uma vez. O nome de... Faz o quê? O nome de Jesus, o nome de Jesus. Esse é o nome, nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome. A igreja e o teclado, nome mais santo, nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome. Mais uma vez, igreja, este é o nome, nome mais santo, nome mais puro. Este é o nome, nome bendito, é o nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor enquanto você o glorifica com seus lábios. Exalte o nome dEle. Agradeça a Ele pela obra dEle na tua vida. Agradeça ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Pode assentar-se, meus amados. Quem vai trazer o recado de Deus para nós hoje é o pastor Djalma. E eu fiz questão de subir aqui para reapresentá-lo. Quantos anos já, Djalma, você atua aqui na igreja como ministro de... Bom, desde o início, ainda quando atuou também na administração. Quantos anos? 15 anos. É um bom tempo. Uma salva de palmas para ele, né, irmãos? Ele, a Sandra, o Benjamin, 15 anos já é um tempo muito grande. Mas eu venho aqui testemunhar que esse ano, esses últimos 2 anos, nós trabalhando com o discipulado, eu pude me encontrar muito mais vezes com o pastor Djalma do que a gente se encontrava em 13 anos de trabalho. É verdade ou não é? Porque fora das nossas reuniões de equipe pastoral ou de reuniões para tratarmos de assuntos de missões, nós agora temos o privilégio de nos encontrarmos para cuidarmos uns dos outros.
e eu tenho o privilégio de acompanhar o pastor Djalma, e eu queria testemunhar para vocês do quanto eu tenho visto o esforço, o desejo, o anseio, o anelo do coração do pastor Djalma por ser mais fiel ao Senhor, mais íntimo, conhecê-lo mais. Que Deus o abençoe. Eu sou testemunha dessa luta, dessa batalha espiritual por maturidade cristã, por ser um exemplo no domínio de todas as situações, debaixo da graça de Deus, não funcionar pelo conhecimento, pela experiência, mas colocar todas as coisas nas mãos de Deus e depender de Deus, e principalmente ter mais comunhão com o Senhor, ser mais íntimo de Deus. Esse é o testemunho que eu dou a respeito do Djalma, e eu quero orar por ele, agradecendo ao Senhor por essa linda jornada que ele, que já era um homem aprovado, está tendo ainda de crescimento através do discipulado. Pai, é muito bom dizer a verdade, é muito bom ser sincero, é muito bom poder dizer, Senhor, que o teu servo, já tão experiente de tantos anos, tem experimentado nesses últimos anos, Senhor, tempos maravilhosos, onde cada dia mais ele está buscando parecer-se com o Senhor Jesus. Muito obrigado por suas vitórias, muito obrigado pelos alvos de fé que ele tem feito. Muito obrigado, Senhor, pela pureza que ele tem buscado, pelo desejo de se parecer com o Senhor. Pai, muito obrigado pelo trabalho que ele tem feito pelo Senhor na sua obra. Muito obrigado pela sua família. Muito obrigado, papai, muito obrigado. Nós, como igreja, reconhecemos e abençoamos, ó Deus, o ministério do teu filho, e nós nos alegramos em ti por dizer essas verdades para a tua glória, para a tua honra, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus, toda a honra, toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Que responsabilidade, agora fica mais difícil pregar, né? Amém. Louvado seja Deus. Queridos, com certeza você já deve ter feito a sua avaliação retrospectiva de 2014, e você já deve ter determinado alguns alvos, por mais simples que sejam, para a sua vida em 2015. E eu quero desafiar o seu coração abrindo em Deuteronômio capítulo 20, versos de 1 a 4. Deuteronômio capítulo 20, versos de 1 a 4. Deuteronômio capítulo 20, versos 1 a 4. E eu quero compartilhar algo com os amados irmãos. Diz assim o texto, e ele vai aparecer para nós, e a gente vai poder ler juntos, mesmo quem não trouxe a sua Bíblia. Então você vai poder ler com a gente. Vamos ler todos juntos então? Moisés disse ao povo: quando vocês saírem para combater os inimigos e virem que eles têm mais soldados do que vocês, e que têm muitos cavalos e carros de guerra, não fiquem com quê? Medo deles, pois o Senhor, nosso Deus, que os livrou do Egito, está com vocês. Verso 3, israelitas, escutem o que estou dizendo. Vocês estão aqui para lutar contra o inimigo. Não assustem, não se apavorem, não fiquem com medo. Verso 4, pois o Senhor nosso Deus está com quem? Com vocês, para lutar ao seu lado e salvá-lo do inimigo. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor está aqui nesse lugar. O seu nome mais lindo, o nome bendito, um nome santo, um nome puro. E, ó Deus, o nosso desejo é estar mais pertinho do Senhor, porque quando a gente está pertinho do Senhor, o inimigo não tem coragem nem de se aproximar. Os problemas serão pequenos, a nossa identidade está guardada em Cristo Jesus, porque quando a gente está pertinho do Senhor, a gente consegue ver como a gente é em Cristo Jesus. A gente consegue ver o tamanho do inimigo, que ele continua pequeno e cada vez vai diminuindo mais e mais. A gente vai vendo o tamanho poderoso que o Senhor é, e cada vez mais vai se agigantando, porque o Senhor é o Senhor do universo. Deus, nós queremos a cada dia
derramar o nosso coração e quebrantar nosso coração diante do teu altar. É aos teus pés o melhor lugar para a gente estar em 2015. É nos teus pés, ó Deus, porque é lá onde a gente vai restaurar a nossa vida, beber da fonte da água limpa, cristalina. É lá onde as cadeias vão ser quebradas. É lá, ó Deus, onde nós vamos começar a crescer. É quando a gente coloca a nossa face no pó, quando a gente se dobra diante do Senhor, é ali que a gente começa uma caminhada de vitória e de crescimento. Eu quero te louvar, ó Deus, porque eu creio que nesta tarde, nesta noite, o Senhor começa a construir algo tremendamente maravilhoso na vida do teu povo aqui em 2015. Amém. Algo tremendo no nosso coração, na nossa vida, na nossa história, que vai nos impactar e impactar tantos quanto estiverem caminhando conosco para o louvor da tua glória. Senhor, traz libertação nessa tarde, libertação dos pensamentos, das cadeias que nos prende, nos traz libertação em Cristo Jesus, para que o Senhor receba toda a honra, toda a glória e toda a majestade em Cristo Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, amados? Amém. Quero compartilhar com vocês o seguinte: se Deus é por nós, por que perdemos as batalhas da vida? Interessante, né? Então, vai estar aí no telão para você. Se Deus é por nós, por que perdemos as batalhas da vida? Na verdade, esse texto de Romanos 8:31 diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? É assim que Paulo começa esse cântico de vitória em Romanos 8:31. Queridos, se Deus é por nós, por que nós perdemos algumas batalhas? Se Deus é por nós, por que nós sofremos? Por que nós não conseguimos muitas vezes o que a gente deseja e isso traz honra e glória para Deus? Por que Deus, sendo todo poderoso, permite que a gente sofra em nossas fraquezas? Por que será? E é interessante que essas afirmações ou essas perguntas podem se tornar uma afirmação para as nossas vidas, quando a gente compreende bem a natureza e o significado das batalhas espirituais que a gente enfrenta, que a gente vive. E é interessante quando a gente fala de princípios. Por exemplo, existe um princípio da gravidade. Se eu deixar aqui cair esse objeto, a lei da gravidade vai puxar para trás, a não ser que haja uma força maior que segure. Quais são os princípios que regem as batalhas da nossa vida? São as mesmas que regem as batalhas da vida do povo de Israel aqui, queridos, que quando estavam saindo do Egito em rumo à conquista da terra prometida, Deus deu a Moisés leis ao povo de Israel que deveriam ser cumpridas, seguidas, todas as vezes que eles fossem guerrear contra as grandes cidades, né, inimigas. Essas leis implicavam o seguinte: se eles fossem ignoradas, rejeitadas, o povo iria perder, fracassar, chorar, se lamentar. Todas as vezes que as leis, os princípios que regiam o povo fossem obedecidos, o povo teria vitória certa e absoluta e muita alegria. E a grande pergunta para nós, nessa introdução aqui do texto do capítulo 20, é a seguinte: como você se comportou diante das batalhas em 2014? Você perdeu, ganhou? Talvez você pode dizer: olha, pastor, eu ganhei algumas, perdi outras. Talvez alguém possa dizer assim: olha, eu ganhei a grande maioria, mas as principais eu perdi. Aquelas que eram cruciais na minha vida, eu perdi. Então tem algumas coisas nesse texto que são importantes para nós, que você não pode esquecer. Então, você pode anotar aí. Hoje de manhã fui muito abençoado com o pastor William, falando dos 5 votos, né? Algo tremendo. Se você não pegou a mensagem da manhã, vai lá na recepção, compra para você, você vai ser ricamente abençoado. Eu fui muito abençoado. Mas tem algumas perguntas que você não pode deixar de responder. Por exemplo, você está ciente dos princípios que regem as batalhas espirituais na sua vida? Quais são esses princípios? Você está disposto a lutar com as armas corretas? Porque tem gente que luta,
só que luta sem armas ou com as armas erradas. Então você vai perder e vai continuar perdendo se você lutar com as armas erradas ou sem armas. Você quer realmente aprender as razões porque você perdeu muitas dessas batalhas em 2014? Quando é que nós perdemos as batalhas da vida? Então a primeira coisa que eu aprendo nesse texto, depois que a gente vê, é essa: perdemos quando agigantamos o inimigo. Esse texto ele vai dizendo o seguinte, versículo 1: Moisés disse ao povo: quando vocês saírem para combater os inimigos e virem que eles têm mais soldados do que vocês e que têm muitos cavalos e carros de guerra, não fiquem com medo deles. Queridos, nós temos o dom tremendo, maravilhoso, de aumentar o problema e agigantar o inimigo. É uma coisa impressionante, nós temos essa capacidade tremenda. Quando nós não olhamos com a perspectiva correta, a perspectiva de Deus, como Deus te vê, a gente não consegue enxergar direito. A gente não consegue ter a dimensão correta daquilo que Deus tem para nós. E aí o que acontece? Quando a gente não enxerga direito, os problemas vão crescer, se agigantar, o inimigo vai virar um monstro muito grande, e além disso, a nossa autoimagem vai enfraquecer, a gente vai parecer pequenino diante dos nossos inimigos. Talvez seja por isso que Moisés foi logo citando sobre cavalos e carros de guerra aqui nesse texto. Tem um porquê. Cavalos e carros de guerra têm um forte poder psicológico, principalmente para os nômades do Oriente. E é interessante se você estudar um pouquinho o nômade. O nômade é aquele que está sempre em movimento. Ele nunca finca raízes. Ele nunca está no mesmo lugar. Ele tem uma aplicação para a nossa vida hoje. Quando a gente está sempre nessa situação de nômade, em movimento, parece que a gente nunca vai fincar raízes. Nunca a gente vai ter intimidade com Deus. Nunca vai ter raízes com Deus. A gente nunca vai poder crescer, florescer e dar fruto onde a gente está. Então é interessante, talvez a gente até está aqui na igreja, mas a gente não está fincando raízes, compromisso, intimidade com Deus, crescendo, abençoando, fazendo diferença aonde a gente está com as pessoas que a gente convive. É interessante que numa batalha, queridos, onde há uma correria grande de cavalos, né, a cavalaria, charrete, e ali naquela época não tinha asfalto, então ia levantando aquela poeira gigantesca, uma gritaria violenta no meio da guerra, da batalha, e isso ia causando um medo, um pavor tremendo, principalmente para os nômades. Os nômades não estavam acostumados em guerra em campos abertos. Isso era assustador, era terrível para eles. Eles estavam acostumados, eram em pequenas batalhas de campos e montes. Mas a palavra de ordem, de comando, a palavra divina aqui de Deus era: não ter medo. Queridos, como não ter medo? Eu imagino que se passasse uma barata aqui, a gente ia ter gente subindo na cadeira, gente fugindo, gente correndo. Eu lembro, alguns anos atrás, eu estava voando, não lembro se era São Paulo, Rio de Janeiro, e tinha um advogado do meu lado. Queridos, o braço da aeronave, da cadeira, e o dele era a mesma coisa, você não via diferença. Ele suava, ele tinha pavor. Eu falava assim: o senhor está bem? Ele falou assim: eu tenho pavor de voar. Como não ter medo? Esse mês de dezembro passado, eu geralmente vou em cada trabalho aqui próximo, dentro do estado, avaliando, e a gente louva a Deus, queridos. Rochedo, e vocês vão ver nas próximas semanas como que está Rochedo. Rochedo cresceu mais de 100%, glória a Deus por isso. Tinha 5 células, hoje está com 11 células. Tinha 70 membros, estão com 78 novos convertidos, irmãos. Algo lindo, tremendo. Estava em Bodoquena, cresceu também 100%. É algo lindo, né? Eles estavam com 4 células, foram para 8 células, e é uma missão que já tem uma missão em Sumatra. E eu estava lá, né? E eles têm um tempo, estão fazendo outras construções, e Bodoquena e Sumatra, irmãos, em 2014, ainda não fechou o ano para eles,
mas na área de missões, aquela missão levantou para missões mais de 21 mil reais. Aquela missão. E aí eu estava visitando Sumatra, eu ia pregar à noite, e aí a gente almoçou, chegou cedo, e aí prepararam uma rede, e eu descansei, e a gente estava conversando, já tinham lavado a louça, eu estava conversando com a irmã Marisa, esposa do pastor Cornélio, o outro casal tinha ido à cidade ver algo ali próximo e já voltava, e aí eu estava na rede, pastor Cornélio na minha frente, a irmã Marisa sentada ali perto da mesa, e ela falou assim, bem, eu acho que é uma cobra ali perto da caixa d'água. Ela falou, bem, é uma cobra, e era uma jaraguaçu, quase 2 metros de largura, assim, de tamanho. Eu corri, né? Corri longe da cobra para cuidar da irmã Marisa. Nunca tinha visto uma cobra daquele jeito, irmãos. E aí o pastor Cornélio, né, com toda a coragem que ele tem, ele pegou um cabo de enxada e foi lá. Mas, irmãs, a cobra era grande. E ele conseguiu errar e ainda quebrou o cabo. Eu nunca vi uma cobra. Queridos, ela pulou dessa altura. E lógico, eu pulei para mais longe ainda, né, com medo. E aí ela foi justamente para onde a gente estava. E ali, como é rico de pedra, graças a Deus por isso, o pastor Cornélio pegou a pedra e matou a cobra. Ali ele matou a cobra e mostrou a pedra, né? Igual Davi. E é interessante, queridos, que foi medir lá, quase 2 metros, alguns centímetros, 2 metros. Estava ali, muito quente, muito calor. Agora, Deus estava dizendo aqui através de Moisés, não tenha medo. Como não ter medo, irmãos, com um negócio desse? Medo era humano. Ter medo é normal. Mas Deus estava dizendo através de Moisés fala para o povo ter coragem, não ter medo. Queridos, às vezes o medo deixa a gente paralisado, com medo de ir para o esconderijo. Deus está dizendo que 2015 é o ano para você vencer o medo na sua vida. Você começar, estava vendo uma reportagem que tinha uma senhora que tinha coragem, tirou a carteira, né, aprendeu a dirigir, mas ela tinha pavor de direção. Ela teve que ir para um psicólogo que ajudou, e ela chorava a primeira vez que ela deu a volta na quadra sozinha. Deus está dizendo para você, não tenha medo. Não tenha medo. É isso que Ele está dizendo para o seu coração, para a sua vida nessa tarde, queridos. Às vezes, quando a gente está olhando para o problema, a gente vai aumentando o problema, ele vai se agigantando diante de nós. Deus está dizendo assim, olha, você não está vendo corretamente. Começa a olhar para mim, e você vai ver exatamente qual é o tamanho do problema, quando você comparar comigo. Amados, quando a gente começa a olhar para o problema e ele vai ficando muito grande, às vezes a gente tem até experiências negativas na nossa fé, e é tão prejudicial quanto ver o tamanho do problema maior, é passar por essas experiências negativas que a gente vai ter. Não é ter fé a mais ou fé de menos, mas a fé adequada para vencer os obstáculos. Você tem agigantado o seu problema? O inimigo parece ser grande demais, invencível para você. Você está impressionado com o aparato de guerra do inimigo? Você precisa estar extasiado com o poder de Deus que está pronto, disponível para você usar para a glória dele. Não fique impressionado com o aparato de guerra do inimigo, porque ele sabe que ele já está vencido, ele está derrotado, ele vai para o inferno. Mas Deus está dizendo assim, eu quero que você tenha coragem, para que você vença cada coisa na sua vida. Eu lembro, amados, que eu trabalhava no Banco Sudamérica, ele era exatamente aqui em frente à igreja, há muitos anos atrás, e já fazia mais ou menos 5 anos que eu trabalhava naquele banco, e lutava muito, eu já era crente, estava fazendo seminário, e eu chegava cedo, saía um pouco mais tarde, ia para o seminário, e naquela época o seminário, a média era 9, a gente estudava 5 línguas, e eu lembro que eu fiquei uma vez, nos 4 anos, só de DP de uma matéria, de português, fiquei com 8,8, fiz, passei, estava no último ano, e Deus estava falando no meu coração, chegou a hora de você sair do banco.
Falei, mas Deus, agora que está gostoso. Ele falou, chegou a hora. E é amanhã, 29 de abril. Falei, Deus, só tem certeza? Tá bom. Orei, fui dormir. O dia seguinte, cheguei no banco, Rogério, gerente administrativo, falou, Djalma, vem cá. Cara, tem uma carta aqui para você. O que é isso? Pode abrir e ler. Abri, li, era uma promoção para ser auxiliar de gerente daquela agência local. Eu cocei a cabeça, fui trabalhar, o diabo veio comigo, ficou ali o tempo todo dizendo, cara, como é que você vai fazer? Você é casado, você vai pedir demissão para quê? Como é que você vai sobreviver? Você é louco, larga a mão. Chegou o final do expediente, né? Não era computador, era máquina de datilografia, fui lá, bati a minha carta de demissão, chamei o gerente administrativo, Rogério, está aqui uma carta. Ele falou, o que é isso? Eu falei, pode ler. Ele falou, rapaz, você está louco? Eu falei assim, por Jesus eu estou. Não dá para esquecer essa data, era a data do aniversário da minha cunhada. Todo mundo em festa, desesperado, eu conversando com ele. Eu falei assim, querido, você pode contar, estou ao aviso prévio. Mas você vai para onde? Eu falei assim, não sei. Você tem outro emprego? Não. E fui para a festa da minha cunhada. Queridos, em menos de um mês apareceram 4 oportunidades, 4 igrejas para pastorear. E aí fui orar de novo, Deus, qual era a direção? Meu coração novamente queria ir para um local e Deus disse, negativo, você vai para um outro lugar. Quando a gente vai entendendo que quem comanda a nossa vida é Deus, a gente começa a perder, queridos, o medo. Esse é o primeiro princípio para a gente poder entender, para ganhar as batalhas da vida, é esta: não fique com medo. E quem fala isso é o próprio Deus, é Ele que sabe o segredo da vitória. Ele ensinou isso, queridos, para Davi, quando ele estava diante de Golias, a grande batalha com o gigante. E aí Davi, ele foi lá diante do gigante e disse, olha, você vem contra mim com espada, lança e dado, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. E é interessante que está lá em Salmo 17:45 diz isso. Mas se você ler também Salmo verso 20, capítulo 20, verso 7, diz assim, alguns confiam em carros, outros em cavalos, porém nós nos gloriaremos no nome do Senhor nosso Deus. Você quer vencer as batalhas da vida em 2015? Comece, queridos, sabendo que você precisa vencer os medos da sua vida, e você precisa vencer colocando-se diante de Deus. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto, perdemos as batalhas da vida quando achamos que fomos abandonados. Olha o versículo 1, a parte B diz assim, pois o Senhor nosso Deus, que os livrou do Egito, está com vocês. Queridos, muitas vezes, mas muitas vezes, por causa do medo, nós nos sentimos abandonados. Muitas vezes. A Bíblia está cheia de expressão, dizendo assim, Deus estava com ele, Deus esteve com ele. Ou expressões equivalentes, sabe por quê? Porque Deus sabe a importância de quebrar essa mentira do inimigo e dizer, olha, eu estou com você, você não está abandonado, você não está escanteado, você não está à mercê da sorte. Vamos ver o que vai dar. Deus já viu o que vai dar. Deus tem o melhor para você, se você andar com o Senhor. Mas, amados, é interessante, Deus nunca te abandona, principalmente nas batalhas cruciais da vida. Deus nunca te abandona. Você pode abandonar Deus, eu posso abandonar, você pode acreditar. Nós abandonamos Deus muitas vezes, mas Deus nunca nos abandona, nunca nos abandona. Queridos, quando tudo está bem, a gente tem as pessoas próximas de nós, andando com a gente, mas quando as coisas começam a ficar ruins, parece que todo mundo nos abandona, e parece, eu repito, parece que Deus também sumiu, mas só parece. É um sentimento terrível de abandono,
que às vezes vai naufragando a nossa fé, que vai nos assustando, parece que Deus perdeu o seu poder ou nos abandonou. Se a gente continuar desta forma, a gente vai sucumbir. Deus nunca nos abandona. Eu lembro, a Sandra, estamos caminhando, dia 10 de janeiro, nós vamos fazer 28 anos de casados. Benjamin tem 24 anos de idade. Então, há mais de 24 anos, a Sandra estava grávida. E eu lembro, eu era pastor da Igreja Batista União, uma igreja do bairro, uma igreja pequena. E eu lembro que a Sandra dava aula nos fundos da casa do pastor Afonso, hoje missionário da nossa igreja, na rua 25 de dezembro, com a Mato Grosso. Tinha uma edícula, ela dava aula de piano lá. Ela estava grávida. E aí a gente estava fazendo pré-natal, a doutora Sueli Brandão nos abençoou, dando pré-natal, não cobrou nada. Fomos lá, primeira consulta, dei o cheque. E aí, quando ele estava saindo, a secretária disse: olha, a doutora mandou devolver, o pré-natal de vocês vai ser de graça. E aí a gente louvou a Deus, muito, muito. E aí foi se aproximando o parto. Ela disse: olha, eu não vou cobrar nada de vocês, mas eu tenho equipe, tenho anestesista, tem isso, eu preciso cobrar, vai ser a preço de custo, mas vai ser X. E a gente não sabia de onde esse dinheiro iria vir, a gente sabia: Deus, eu sei que o Senhor vai dar um jeito, eu não sei como. A gente não parava de orar, e a gente pedia: Deus, tem misericórdia. A Sandra dava aula, e eu estava trabalhando na igreja, e um belo dia, eu lembro, amados, a Sandra ainda grávida, ela sempre levava uma fruta, e aí chegou uma senhora, vinda de São Paulo, estava mudando para Campo Grande, não sei como ela descobriu que a Sandra dava aula ali de piano, naquele local, e ela foi lá para saber, falou: olha, eu fiquei sabendo que você dá aula, e eu tenho 3 filhas, eu quero colocar as 3 filhas para dar aula aqui, qual é o valor? Ela falou, deu desconto, porque eram 3 e tal, ela falou: olha, quanto fica para pagar o ano inteiro? X. Falou: então tá bom, fez o cheque e pagou, queridos. Deus não te abandona, nunca. Ela não sabia, ela pegava aquele cheque, irmãos, e ela não sabia o que fazer ou como fazer. Ela sabia, era Deus providenciando do nada alguém para suprir a sua necessidade. E ela chegou em casa, a gente se abraçou, a gente chorava, não era pelo valor, era a certeza que Deus não te abandona, era a certeza que Deus estava pertinho, dizendo assim: eu estou no controle, não esquenta não, anda na minha presença, ser perfeito, e você vai ver as maravilhas que eu vou fazer através da sua vida. Queridos, esse é o segundo princípio, que a gente, para ganhar as batalhas da vida, é andar na presença do Senhor. Não tem jeito, não dá para a gente ganhar as batalhas sem estar na presença do Senhor. O que é mais importante para você? O que é mais importante para você? A poderosa presença de Deus ou as nossas habilidades? É fácil de responder essa pergunta, difícil de vivê-la. Tenho certeza que se eu perguntasse, todo mundo ia dizer: claro, a presença poderosa de Deus é mais importante. Mas muitas vezes, eu mesmo, nordestino, Cabo da Peste, parente de Lampião, quero confiar nas minhas habilidades. Muitas vezes quero acreditar que, falou: Deus, não é assim, deixa eu te mostrar como é que é Deus. Deixa eu te dar uma mãozinha, porque você não está entendendo. Queridos, eu preciso entender que Deus nunca me abandona, e que não são os meus artifícios, habilidades, conhecimento e experiência, mas é a presença de Deus que faz a diferença. A presença de Deus. Terceira coisa, perdemos as batalhas da vida quando lutamos contra os inimigos errados. Olha o que diz o versículo 3. Israelitas, escutem o que estou dizendo, dizia Moisés. Vocês estão aqui para lutar contra o inimigo. Não assustem, não se apavorem, não fiquem com medo. Queridos, essa é a nossa especialidade. Nós saímos dando tiro para tudo que é lado. A gente está com medo, a gente assusta. Eu lembro uma vez, lá em Olinda, final de ano, na casa de um tio, e estava cheio de carro, embora carros velhos, usados, mas um ladrão tentou entrar, o cachorro, mesmo vira-lata, tadinho, eu acho que
o cachorro se assustou com o ladrão com o cachorro, e aí ele deu sinal, meu tio saiu, e ele saiu dando tiro. Eu falei, se tivesse gente passando inocente, tinha matado. Ele não crente, ele estava com mais medo, e saiu atirando. Se o ladrão estivesse por perto, e tinha um pântano lá, ele deve ter aprendido a ser um submarino, porque, queridos, a gente não viu ninguém, mas ninguém, nos 30 minutos seguintes, nem sombra mexia. Era impressionante. Às vezes a gente sai dando um tiro para tudo que é lado, mas a gente precisa entender quem é o meu inimigo. Moisés estava falando aqui para o povo, naquele momento, irmãos, precisava ter foco. O foco é impressionante para lutar contra o inimigo. Lembra? Você precisa saber que você vai vencer o medo, que você não está só, você não vai ser abandonado por Deus, mas você tem que entender quem são os inimigos errados. Não pode estar atirando para tudo que é lado. Moisés aqui estava falando antes só do medo, mas ele começou a falar do susto, do pavor, porque, queridos, o povo de Israel não estava acostumado com isso. Gerava pavor. Era um povo que estava acostumado com o quê? Não eram soldados, eram agricultores, eram vaqueiros, acostumados com o quê? Com enxada, né? Com os instrumentos da lavoura, tocando animais. Eles não eram soldados treinados para uma batalha. E uma batalha de verdade, amados, assusta e muito, deixa a gente apavorado. Moisés estava descrevendo o que passava no coração, na mente do povo de Israel naquele momento, quando ele está olhando para o versículo 3. Ele diz, olha, era hora de focar o inimigo. Focar o inimigo. Quais são os inimigos na sua vida, na nossa vida? Às vezes o inimigo pode ser imaginário. Você vai imaginando, ele vai crescendo, vai subindo, mas a palavra de Deus, Efésios 6:12, vai dizendo assim, pois não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente esse mundo da escuridão. Estou lendo um livro chamado A Isca de Satanás, muito interessante, de John Bevere. E ele fala logo no primeiro momento ali, é um livro de devocional, ele fala que da armadilha que o diabo usa para a sua vida e para a minha vida. E duas coisas muito interessantes. Ele diz que a armadilha, em primeiro lugar, é algo preparado para tragar você sem que você veja. Então cuidado, porque a armadilha que é preparada é para a gente não enxergar mesmo. Puxa, mas eu nem vi. Não é para você ver. É por isso que você precisa, nós precisamos confiar em Deus. Deus vai ver e vai dizer assim, Djalma, sai daqui. Você não vai enxergar, mas Deus está te vendo, e você confiando em Deus, você vai dizer assim, não é por aqui que eu vou por aqui, eu vou ouvir a Deus. E as pessoas vão dizer, mas como é possível? É possível tudo aquele que crê. Então tem a armadilha, mas toda armadilha, para ser completa, ela precisa de uma isca. E a isca de Satanás se chama engano. O pastor Gil estava falando aqui do engano. Ele quer enganar você. E você pode lembrar quantas vezes você já foi enganado. Eu lembro de algumas vezes. Como eu me sentia assim, a pessoa mais estúpida do mundo em alguns momentos. Falei assim, como eu fui cair nesse conto. Me sentia a pessoa mais inútil, ignorante, abusada. O diabo está preparando a cada dia uma armadilha para você. Ele está usando uma isca diferente para tragar você. Por isso que a gente, queridos, a gente precisa andar na presença de Deus. Porque quando a gente anda com a presença de Deus, eu sei contra quem eu estou lutando. E eu sei que Deus vai dizer assim, Djalma, espera um pouquinho. Só para vocês terem uma noção, eu estava subindo uma 13 de maio, há uns 4, 5 meses atrás, e a gente vai aprendendo a obedecer as leis de trânsito também,
E o sinal amarelo é para quê? Para acelerar, não é isso? Não é isso não. Não é para acelerar não, é para ir freando. E eu freiei. O carro que estava à minha direita foi direto. E quem vinha ali, antes da Bigulim, foi. E parecia uma coisa de Hollywood, 2 carros se chocando assim. Nunca vi isso na minha vida. Eu encostei o carro, porque eu tremia, eu não estava num acidente. Mas eu encostei o carro, porque eu tremia com aquela cena. Queridos, quando a gente não ouve a voz de Deus, a gente começa a lutar com inimigos desconhecidos. Antes de eu e a Sandra casarmos, nós tínhamos comprado um apartamento, nós alugamos, ficou 1 ano alugado, e aí saiu aquela lei que não podia alugar mais por menos de 1 ano. Eu não poderia mais alugar o apartamento, o imóvel, por menos de 1 ano. E faltava 8 meses para o nosso casamento. E aí eu fui comunicar o inquilino, ele era um assessor parlamentar, e ele disse: Djalma, eu fiquei 1 ano aqui, paguei direitinho, vamos fazer um acordo de cavalheiros, eu fico 6 meses, saio do apartamento, e você casa e vem morar nele. Ele pagou tudo direitinho. Eu falei assim: tudo bem, vamos fazer. E naqueles 6 meses ele não pagou nada. Ele não pagou condomínio, água, luz, o valor da prestação. Ele não pagou nada. Às vezes eu ia lá, batia a porta, ele me atendia de cueca. Quando atendia. E aí, para a gente tirá-lo de lá, eu precisava pagar todas as contas que ele não pagou. E eu olhava assim, né? Pensando, falei, caramba, era o dinheiro dos móveis, das coisas. Falou, ó, e a advogada falou: ó, se você quer, tem que fazer assim. Então esse é o certo? É, então vamos fazer o certo. Aí pagamos, e nada dele sair. E aí eu descobri o escritório. Eu já era pastor. E eu falei assim: já sei o que eu vou fazer, vou resolver. Falei: Deus, só não está entendendo, eu vou te ajudar. Marquei um horário, fui lá no escritório, né, daquele líder dele, parlamentar, e eu falei assim: vou negociar, vou votar nele, vou envolver minha família, eu volto, se ele tirar o abençoado lá do local. Aí eu estava sentado, a secretária levou a pessoa que estava na minha frente, e Deus falou nitidamente: você está confiando em quem? Aí eu olhei, não tinha ninguém, falei assim: é a hora da saída de emergência. E saí. Eu falei que eu era pastor, não, eu era seminarista, estava num seminário ainda. E aí à noite eu fui para o seminário. Pastor Íris, hoje pastor, naquela época seminarista comigo, estava pregando. Isaías capítulo 40, verso 31. Que aqueles que confiam no Senhor subirão como águias, correrão e não se cansarão. Eu tinha pedido perdão a Deus, aquela mensagem veio no meu coração. Eu falei: Deus, me perdoa, eu vou confiar no Senhor, vou caminhar com o Senhor, me perdoa, está tudo nas tuas mãos, o Senhor vai fazer do jeito que o Senhor quiser. Beleza. Dia seguinte fui pegar na hora do almoço a minha cunhada, na minha futura cunhada, lá no centro da cidade, aqui na Dom Aquino, em frente à igreja presbiteriana. E aí, antes de buscá-la, passa Dice Gonçalves do Nascimento, advogada, que cuidava do nosso caso. Ela falou assim: Djalma, adivinha o que eu tenho na minha mão? Né? Aí ela levantou, tinha uma chave. Ela falou assim: ó, não sei te explicar, mas o homem saiu à noite, não falou nada, simplesmente saiu e pagou tudo. Queridos, quando a gente começa a focar no inimigo, os inimigos falsos caem por terra, porque a gente confia no Senhor. Vai caindo por terra. E eu comecei a chorar, dizendo assim: Deus, se eu soubesse quanta vergonha o Senhor passou por causa da minha incredulidade, lutando com os falsos inimigos. Queridos, o maior inimigo que nos rodeia, que nos assola, é o pecado. Provérbios 28, verso 13 e 14, e tem sido um versículo que eu tenho memorizado no meu coração de uma maneira muito tremenda, e tem sido assim. Provérbios 28, verso 13 diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia.
Queridos, essa mesa aqui, você não pode dizer se ela é de vidro, de madeira, de mármore, de pedra. Sabe por quê? Porque você não conhece, ela está com uma toalha. O texto está dizendo, aquele que encobre. Eu preciso levantar para você ver que é de madeira. O texto está dizendo que aquele, eu e você, que encobre as transgressões. E a palavra transgressão aqui é muito interessante, porque tem pecado, transgressão e iniquidade. Pecado é errar um alvo, é aquele deslize que você não programa, você cai em um acidente de percurso, como diz o pastor Gilson. Um acidente de percurso, você não queria, mas aconteceu. Isso é um pecado. Errar o alvo. Transgressão é quando você sabe que aqui é o limite, mas você passa. Gostoso pecar. Você volta. Isso é transgressão. Mas iniquidade é quando você passa e você já não consegue voltar porque você está dobrado, inclinado, rendido às forças do inimigo. Ele está dizendo que todo aquele que encobre as suas transgressões, ele está dizendo, aqui tem uma promessa, jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Por isso que a gente acredita, amados irmãos, que o discipulado vai ser algo extraordinário. Tem sido uma bênção na minha vida. E vai ser algo extraordinário na vida de muitas pessoas. Mas, pastor, eu tenho que falar da minha vida. Você pode não falar da sua vida. Não tem problema. Eu vou querer falar tudo o que eu puder. Sabe por quê? Que eu quero cada vez mais estar limpo, curado, lavado. E eu sei que o pastor Gilson tem orado por mim todo dia. Porque tem hora que eu falo assim, foi a oração do pastor Gilson. Cada vez mais eu anseio para dizer, Senhor, eu quero crescer, eu preciso crescer, não dá. E queridos, deixa eu dizer uma coisa. Tanto para o discipulador e discípulo, não é para qualquer um não, é para quem quer ser nobre, sabia disso? É para quem quer crescer. Porque quando você aceita ser discipulado, você está dizendo, eu quero crescer. Eu quero sair desse nível para um nível maior. Eu quero andar mais na presença de Deus. Eu quero ajustar a minha vida com aquele que pode todas as coisas. Então não é para qualquer um, é para quem quer ser nobre. E eu creio que tem muitos nobres aqui nessa tarde, que vão poder realmente confessar e deixar e alcançar a misericórdia do Senhor. Amados, é interessante. E o versículo 14 ele diz, como é feliz o homem constante no temor do Senhor, constante, mas quem endurece o coração cairá em desgraça. Quarto e último pepita que eu encontrei nesse texto aqui para nós. Por que perdemos as batalhas da vida? Por último, perdemos quando não deixamos Deus lutar por nós. Diz o versículo 4, pois o Senhor nosso Deus está com vocês para lutar ao seu lado e salvá-lo do inimigo. Queridos, tem 3 promessas ricas e lindas aqui. Olha só, 3 promessas. Deus está conosco, Ele luta junto conosco e Ele quer salvar-nos do inimigo. 3 promessas lindas. Deus luta ao nosso lado quando permitimos. Pode acreditar, tem horas que a gente não permite Deus estar do nosso lado. Já viu aquela frase num para-choque de carro, de caminhão, nossa, capota, mas não breca? Tem gente que é assim, sabe que está numa rota de colisão, mas meu orgulho não vai pisar no freio. Eu quero dizer para você, pisa no freio, porque a pancada vai ser dura demais. A graça de Deus é maior, a graça de Deus é melhor, a graça de Deus é incomparável. Deus quer lutar por você e por mim. E quando a gente experimenta, a gente diz, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Ele está dizendo, quando nós permitimos, Ele luta por nós. Foi essa a promessa que Moisés fez ao povo, queridos. Não deveria temer o inimigo,
mesmo que ele fosse em maior número, mesmo que ele fosse superior em treinamento, aparato de guerra. É como comparar, por exemplo, a funda de Davi, aquele instrumento que Davi usou para derrubar o gigante, com a lança do gigante, que pesava aproximadamente 7 quilos. A lança de Golias pesava 7 quilos. Se você comparar a funda de Davi com a lança de Golias, nada. É a mesma coisa se você comparar uma espingarda de chumbinho com uma escopeta. Nada. Mas, amados, Deus, ao nosso lado nas batalhas, vai potencializar todos os recursos que nós temos. É por isso que aquela pequena pedra de Davi arrebentou com a cabeça do gigante e ele tombou. Porque pode ser um recurso pequeno, mas na mão do Deus vivo e poderoso, ele derruba todos os gigantes ao nosso redor. Não importa, o recurso é pequeno. Eu encontro às vezes líderes de célula dizendo assim, mas eu não posso. Realmente você não pode mesmo. Quem vai poder é Deus através de você. Aleluia. E queridos, quando os líderes de célula começam a experimentar, ele falou assim, Deus é tremendo. Quando eles começam a ver Deus mandando gente que nem sabia de onde vinha para a sua célula, eu não sabia que eu podia ajudar as pessoas, eu não sabia que eu poderia dar estudo, e eles começam a crescer, serem mais apaixonados por Deus, e eles dizem assim, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida, abençoar pessoas, poder cuidar de pessoas, e poder gerar filhos e filhas parecidos com Jesus. Amados, como é tremendo, não podemos confiar em nós mesmos. Deus tem lutado com você as batalhas da vida? É Deus quem luta ou você que tem lutado? Abra o seu coração a Jesus. Entregue para Ele a sua vida, seus medos, seus anseios. Quero terminar com 3 imagens aqui. E a primeira é essa. A marca distinta de um filho de Deus não é perfeição, e sim a fome por Cristo. Fome por Cristo. Fome. Cada dia de manhã fala, Deus, que palavra o Senhor tem para nós? Que palavra o Senhor tem para mim? Eu lembro, Murilo e Renato, um líder de célula, vão ser supervisores, logo, e eles estavam pedindo, Deus, que palavra? E aí tem um médico na nossa cidade, ele falou assim, hoje já é membro da célula, está se preparando, vai se batizar, e ele falou assim, olha, eu queria que você me ensinasse a fazer devocional. Aí o Murilo ainda estava meio enferrujado, falou, pastor, o senhor não quer fazer lá com a gente? Eu falei, beleza. O que o senhor acha da ideia? Eu falei assim, você passa na Betel, compra pão diário, presente diário, e vamos levar lá. É só para um? Não, pastor, tem 9 pessoas. Eu falei, beleza. Aquilo dali já não é uma devocional, já é um GE. E fomos para lá, gente, que coisa linda. E a palavra de Deus naquela manhã, uma terça-feira, foi tremendo. Chego na célula, está lá o Manu, a esposa, e ele falou assim, pastor, isso tem mudado a minha vida. Fome por Cristo. Fome por Cristo. Penúltima diz assim, diante de uma dificuldade, substitua, não consigo, ou vou tentar outra vez. Você pode ter dito, mas eu já tentei consagrar minha vida tantas vezes, hoje eu não consigo mais. Faça isso outra vez em Cristo Jesus. Vence os medos, Ele não te abandona, Ele vai estar com você. Sabe por quê? A última imagem é esta. 2 imagens, bem interessantes. Você pode imaginar, né? Minha vitória está próxima. Aquele homem lá em cima, cavando a todo custo, está lá. Ele não vai desistir. Não importa o tamanho da dificuldade, o tempo que leve, com ou sem ferramenta, ele não vai parar. O de baixo, ele desistiu. Olha o que faltava para ele chegar aonde ele queria. O inimigo quer que você desista. E ele vai fazer de tudo para você desistir. 2015 é um ano para você começar a vencer as batalhas da vida, sabendo que vai vencer o medo. Que Deus nunca te abandona. Pelo contrário, Ele está presente, principalmente nas batalhas cruciais da sua vida. Que
você está focando nos inimigos certos. E Deus vai te dar a vitória. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar por você nesse instante. Deus, há vidas aqui nessa tarde que estão lutando desesperadamente. Tem desculpa no seu coração, na sua alma. Tem justificativas. Mas, ó Deus, nós somos como que um raio-x diante do Senhor nessa tarde. O Senhor está nos vendo por dentro. O Senhor enxerga as nossas motivações, as nossas aspirações, os reais desejos do nosso coração. E, ó Pai, como eu desejo, como há o desejo da minha alma aqui nessa tarde, que cada pessoa nessa tarde não somente comece a ser incomodada pelo Senhor, desafiada pelo Senhor, mas seja abraçada pelo Senhor, para vencer todo o medo, começando dando um passo aqui, dizendo: Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu quero começar 2015 vencendo os medos que me impediam de avançar na Tua presença, de vencer os medos que me passavam a sensação de abandono em Cristo Jesus. Espírito Santo de Deus, eu te peço nessa tarde, ministra no coração de cada pessoa, para que ela se sinta abraçada pelo Senhor, cuidada pelo Senhor, e que ela seja encorajada pelo Teu Espírito, impulsionada pelo Teu Espírito Santo, para dizer: eu estou com fome de andar na presença de Cristo, eu estou com fome de pertencer ao Senhor Jesus, eu estou com desejo a cada dia de não desistir, pelo contrário, de avançar para o alvo supremo em Cristo Jesus. Pai, não deixa ele desistir em nome de Jesus. Pai, é muito pouco pensar numa casa, num carro, numa viagem de férias. O Senhor tem muito mais. O Senhor tem muito mais. Então, Deus, vai o Senhor mesmo trabalhando na nossa vida, para que nesse ano do discipulado a gente se surpreenda a cada dia com o que o Senhor tem para nós. Uma palavra, uma experiência, uma restauração, uma família nova sendo recuperada, que a cada semana a gente tenha algo novo para celebrar o Senhor. Essa é a minha oração, no nome poderoso de Jesus. Pai, nos leve em paz para os nossos lares. Deus, que a gente saia daqui cheio da Tua presença, para ter uma semana de vitórias. Vitória na nossa vida com Deus, vitória na nossa devocional, vitória na nossa vida de oração, vitória na nossa intimidade com o Senhor, vitória, Deus, no nosso relacionamento, no nosso lar, nossos filhos, nossos pais, nossa esposa, nosso marido, com as pessoas. Deus, inclina o nosso coração diante do Rei dos Reis, para que as pessoas possam ver na nossa face o brilho da majestade do Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que você possa ir na paz em Cristo Jesus. Uma semana rica e abençoada.